E hoje vim aqui na igreja, na classe, para nós fazer essa filmagem da lição. Mas antes de entrarmos no assunto da lição, eu quero dar parabéns para a Annelise, que é a aniversariante da semana. Parabéns, Annelise, que Deus te abençoe muito, você e tua família. Então, dando continuidade nas nossas lições, hoje é a lição 8. Pedro na prisão. Pedro sofreu uma grande perseguição do rei Herodes, ele e Tiago. Tiago foi morto a fio de espada, e quando ele prendeu Pedro, ele lançou Pedro na prisão. E Pedro ficou na prisão, vigiado por uma escolta de 4 soldados. 4 escoltas de 4 soldados. Era um total de 16 soldados vigiando Pedro, porque Herodes não queria que ele fugisse. E Pedro não ficou apavorado, nem com medo, porque o amigo já tinha morrido, mas ele confiava no Deus que ele cria, né? Ele estava tranquilo e ele tinha confiança que os seus amigos estavam orando por ele. E Pedro, numa noite, ele estava dormindo na prisão e algemado, ele ficava na prisão algemado aos soldados. E quando ele dormia tranquilo, porque ele confiava que os irmãos estavam em oração por ele, e ele estava dormindo tranquilo, houve um clarão na cela, um anjo entrou, e ele bateu em Pedro e falou: desperta, levanta e se arruma. E quando ele mandou que Pedro se levantasse, as algemas se desprenderam de Pedro, e Pedro levantou, e ele falou que era para Pedro pôr as sandálias, pegar a capa e seguir o anjo. E Pedro, não sabendo se aquilo era real ou não, fez o que o anjo estava mandando. E os guardas nem despertaram. E eles foram saindo, o anjo foi saindo e Pedro seguindo ele. Eles passaram todas as escoltas até que chegaram no portão principal que dava para a rua. Aquele portão se abriu automaticamente. E eles saíram e o anjo ainda acompanhou Pedro uma altura. E dessa altura em diante ele se separou, e quando o anjo se separou de Pedro, Pedro caiu em si e falou: não é sonho, é realidade o que está acontecendo, eu estou livre. E ele foi para a casa de Maria, aonde eles costumavam se reunir. E lá estavam todos orando. E ele bate na porta, a empregada vai atender. A menina se chamava Rode. E quando ela chegou lá no portão, que ela reconheceu a voz de Pedro, ela ficou tão alegre que nem abriu o portão para Pedro e voltou correndo contar para eles que Pedro estava no portão. E todos falavam para ela: você está louca, está doida? Pedro está preso, ele não pode estar solto. E Pedro insistiu batendo no portão, até que eles foram abrir o portão. Eles foram abrir o portão para Pedro, e quando viram Pedro, Pedro fazia sinal que eles não fizessem nenhum alvoroço, e eles entraram, e Pedro contou para eles como o anjo tinha libertado ele, passando pelos 16 guardas, sem que nenhum deles despertasse. E Pedro agradeceu a eles, agradeceu a Deus o cuidado, porque estava se aproximando a Páscoa, e Herodes só ia esperar passar a festa da Páscoa para mandar matar Pedro. E Herodes tinha se juntado com alguns judeus que não aceitavam os cristãos, que eles ainda não acreditavam que Jesus já tinha vindo. Então, Herodes e muitos desses judeus tinham combinado de matar Pedro para ir enfraquecendo os discípulos, para eles pararem de falar de Jesus. E Pedro daí foi para a casa de Maria e ficou ali, e daí foi para uma outra cidade para fugir de Herodes.
E Herodes, quando soube que Pedro tinha fugido, ele chamou os sentinela, repreendeu, mas ele não fez nada contra Pedro. E ele viajou para uma cidade distante, talvez para descansar, ficar lá, e ele acabou morrendo nessa cidade. E Pedro continuou seu ministério viajando e falando do amor de Jesus para todas as cidades onde ele passava. Então, a nossa lição de hoje, o versículo é: perto está o Senhor de todos os que invocam, e de todos os que invocam em verdade. Salmo 145, 18. Essa vai ser a lição para vocês fazerem, né? Tem a cena para colorir, tem as perguntas aqui no lado, tem as perguntas, tem para vocês responder também. Tem aqui um desenho livre para vocês fazerem de acordo com a lição. Então, espero que vocês estejam estudando a Bíblia, orando, né? Para que vocês fiquem em casa, mas se alimentando da palavra. E aqui eu trouxe também o nosso quebra-cabeça. Está crescendo, estamos quase montando ele. E quando vocês voltarem, nós vamos fazer a chamada, que é aqueles palitinhos, a igrejinha já vai estar quase completa. E espero encontrar com vocês logo, logo. Deus abençoe a todos.